O assunto de hoje é inequação exponencial. Chamamos de inequação exponencial toda inequação cuja incógnita se encontra no expoente. Como exemplo, nós temos 3 elevado a x maior que 81, poderia ser menor que 81, maior é igual, menor é igual. Tem que aparecer um sinal de desigualdade. Pode ser maior, como pode ser menor. E quando a gente resolver essa inequação, nós vamos encontrar como solução x maior que 4. O processo é muito próximo ao da equação. Vamos ter que transformar na mesma base e a gente vai trabalhar só com os expoentes, tanto para a equação quanto para a inequação. Eu tenho, no segundo exemplo, 2 elevado a 2x menos 2 menor ou igual a 2 elevado a x ao quadrado menos 1. Nesse caso aqui, eu vou ter uma inequação para resolver, para encontrar a solução de segundo grau, que ela pode ter ou não a solução real. Nesse caso, eu tenho na mesma base, porque eu tenho que estar sempre, para eu trabalhar tanto equação quanto inequação, eu tenho que estar trabalhando com os valores na mesma base. Então, também aqui é um outro exemplo. Eu vou trabalhar só com os expoentes. E eu tenho aqui um outro formato de inequação, onde que eu tenho o expoente, a incógnita se encontra no expoente, e aí eu vou estar trabalhando com a minha inequação, tá? Com os valores aqui onde que eu tenho o termo em comum, que nesse caso aqui eu preciso tentar trabalhar e deixar 5 elevado a x para eu poder fazer uma manipulação algébrica e conseguir resolver uma inequação, tá? Que seja do primeiro grau, que seja do segundo grau, ou que seja do terceiro grau também, mas eu vou conseguir enxergar alguma coisa mais fácil para a gente poder estar resolvendo essa inequação. Temos algumas regrinhas um pouquinho diferente, né? Como eu falei, na equação, um pouquinho diferente da equação. Quais são elas? Tá? Eu vou reduzir sempre, eu vou ter uma redução dos dois membros da inequação à potência de mesma base. Então, se eu tenho primeiro membro, segundo membro, ou todos os termos ali, eu preciso pensar que para poder trabalhar, eu preciso estar na mesma base. 2 e 3 como base. Não, eu não consigo trabalhar com 2 e 3, são bases diferentes. Eu preciso fazer alguma coisa para que esses valores fiquem na mesma base, para que tenha solução a minha equação exponencial. E aí eu tenho a propriedade, quando o meu A, lembrando que A é a base, seja maior que 1, eu tenho que A elevado a M maior que A elevado a N, vou deixar de trabalhar com a base, vou trabalhar só com os expoentes. As desigualdades têm o mesmo sentido. Então, se eu for maior, o meu expoente vai ficar no maior. Se for menor, o meu expoente vai ficar no menor. Se for maior ou igual, eu vou continuar trabalhando com maior ou igual. Se for menor ou igual, eu vou continuar trabalhando com menor ou igual. Então, o sentido do sinal da desigualdade, ele permanece. Se o meu A estiver entre 0 e 1, ou seja, ele for um decimal, eu tenho, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o sentido da desigualdade, lembrando que eu vou estar sempre na mesma base. Se a minha base for diferente, eu preciso trabalhar esses valores para que eu traga na mesma base. E aí eu vou estar invertendo o sinal da desigualdade, eu vou estar utilizando o expoente e vou inverter o sinal da desigualdade. Isso é propriedade. A gente vai usar isso sempre. Mas não importa se ele for maior, for menor, maior, igual, menor, igual. Não, não importa. Se a minha base for uma fração, eu vou inverter. Quando eu deixo de trabalhar com a base e vou trabalhar só com os expoentes, eu vou inverter o meu sinal da desigualdade. Então, aqui nesse exercício, nós temos que trabalhar a nosso expoente, a nossa base com o expoente, para quê? Para que eu consiga chegar no ponto onde eu consiga trabalhar. Eu posso reescrever essa inequação. Aqui, olha, eu tenho x menos 1, aqui eu tenho x mais 1. Então, eu posso reescrever esses fatores. Como que eu vou reescrever? Para eu reescrever, eu vou usar as propriedades de potência. Então, quando eu tenho lá dois expoentes subtraindo, eu tenho, nesse caso, 4 elevado a x menos 1, eu posso escrever ele como 4 elevado a x dividido por 4 elevado a 1. Eu preciso escrever 4 elevado a 1? Não necessariamente, eu posso escrever apenas 4.
mais 4 elevado a x, que ele é sozinho, então eu não vou mudar, menos, quando aqui ele é mais, o que acontece na potência? Como que eu reescrevo? 4 elevado a x vezes 4 elevado a 1, que eu não preciso escrever 1. Maior que menos 11 sobre 4. Pô, tá legal. Eu já fiz alguma coisa que eu consigo enxergar ali. Eu tenho 4 elevado a x aqui, eu tenho 4 elevado a x aqui, e eu tenho 4 elevado a x aqui. Vou pensar que eu vou multiplicar toda a minha equação por 4. Para quê? Para que eu consiga eliminar o denominador aqui. Posso fazer isso? Pode, é um truque. Então, eu posso multiplicar a minha equação, ambos os membros, por 4. Se eu fizer isso, tá? Vou multiplicar por 4, ambos os membros, o que eu vou ter? 4 elevado a x dividido por 4 vezes 4, vai me sobrar 4 elevado a x. Mas aqui eu tenho 1, 4 elevado a x, multiplicado por 4, vai ficar 4, que multiplica 4 elevado a x. Menos 4 elevado a x vezes 4 multiplicado por 4, eu vou ter 16, 4 vezes 4 é 16, que multiplica 4 elevado a x. O sinal da desigualdade se mantém. Menos 11 quarto vezes 4 vai ficar menos 11. Acabou meu denominador. Então, agora aqui o que acontece? Eu tenho algo mais fácil para eu estar trabalhando. Nesse caso, a gente chegou, conseguimos trabalhar com a equação, reescrevemos, multiplicamos por menos 4 para tirar o denominador. O que eu observo? Que eu tenho 4 elevado a x no primeiro termo, 4 elevado a x no segundo termo e 4 elevado a x no terceiro termo. Eu posso colocar esse valor em evidência, ou seja, eu vou tirar esse valor de cada um e vai ficar o que sobra. No 4 aqui, lembrando que eu tenho uma timidez do 1 aqui, mas ele está ali multiplicando. Eu só posso fazer isso quando os meus termos, ele aparece um termo comum em todos os termos, tá? Em todos os fatores, aliás. Então, se eu pegar todos os fatores da minha equação e aparece um termo comum, idêntico para todo mundo, eu posso colocar esse termo em evidência. Então, o termo que está em comum nos 3 fatores é o 4 elevado a x. O que vai sobrar? Quando eu tiro 4 elevado a x desse termo aqui, vai me sobrar 1. Lembrando que a hora que eu fizer a distributiva, eu vou fazer a multiplicação de novo, eu tenho que voltar na mesma equação. Ou na mesma expressão. Na verdade, não é equação, né? É uma expressão aqui. No segundo, a hora que eu tiro 4 elevado a x, vai me sobrar 4. A hora que eu multiplicar 4 elevado a x por 4, vai voltar no 4 vezes 4 elevado a x. E no terceiro fator, eu tenho 16 que sobra. Tá? Então, a hora que eu multiplicar de novo 4 elevado a x por menos 16, vai ficar menos 16, que multiplica 4 elevado a x. Então, eu simplesmente estou trabalhando, fazendo 2 fatores, multiplicação de dois fatores. Eu tenho 3 fatores que somam e subtração, com termo em comum em cada um. Eu coloco esse termo comum em evidência. E aí, eu vou transformar no final 2 fatores, onde que eu tenho a multiplicação entre eles. E aí, todo esse primeiro membro, ele vai ser o quê? Maior que menos 11. A hora que eu fizer aqui essa soma e subtração, eu tenho 1 mais 4, que dá 5, menos 16, vai me sobrar menos 11. Como ele está à direita do 4 elevado a x, eu vou colocar ele entre parênteses. Maior que menos 11. Como eu tenho aqui, olha, menos no membro onde que tem a variável x, que fazendo a multiplicação, lembrando que eu inverter todos os sinais, eu tenho 11, porque menos 11 vezes 1 vai dar 11. 4 elevado a x, eu vou inverter o sinal de maior, vai ficar menor. Menos 11 vezes 1 vai me dar 11. Agora, eu tenho o 11 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, 4 elevado a x vai ficar menor que 11 vezes 11, dividido por 11, porque 11 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 11 sobre 11, que a hora que eu fizer essa divisão vai ficar 1. Então, como que vai ficar a minha equação? 4 elevado a x menor que 1. Lembrando, uma observação aqui, que todo número elevado a zero dá 1. Então, se eu fizer 1 igual a 4 elevado a zero,
isso aqui tá algo correto. Então, vai ficar 4 elevado a x menor que 4 elevado a zero. O que eu tenho? Mesma base. Então, aí eu consigo resolver a minha inequação. Logo, meu x é menor que zero. Se o x é menor que zero, né? Então, eu vou ter o quê? Todos os reais negativos. Se eu posso colocar aqui, olha, como solução, os reais negativo menos o zero. Aqui nós temos mais duas inequações para a gente resolver. Nessa primeira, qual é um detalhe primeiro que eu preciso lembrar? As bases são diferentes e eu preciso transformar na mesma base. Então, lembrando, sempre eu preciso trabalhar na mesma base. 1/3, jamais eu consegui transformar ela em 1 sobre 81. Então, como que nós vamos fazer? Transformar 81 na base 3. Vamos fatorar o 81. Então, primeiro eu vou dividir o 81 por 3. Como eu quero base 3, nossa divisão por 3. 81 dividido por 3, eu vou ter 27. 27 dividido por 3, eu vou ter 9. Dividido por 3, eu vou ter 3. Dividido por 3, eu tenho 1. Então, 81 aqui, eu posso escrever ele como 3 elevado a quanto? A 1, 2, 3, 4. Então, aqui ele vai ficar 1/3 elevado a x maior que 1 sobre 3 elevado a 4. Nesse caso aqui, agora eu vou colocar ele tudo no mesmo formato. Então, vai ficar 1/3 elevado a x maior que 1/3 elevado a 4. Isso aqui é propriedade de potência. Mesma base. Beleza, mesma base. O que eu vou fazer? Eu vou parar de usar a base e vou usar os expoentes. Só que lembrando agora, o segundo fator que eu preciso lembrar. A minha base está entre 0 e 1 e eu inverto o sinal da desigualdade quando eu vou trabalhar só com expoente. Então, eu tenho que x, em vez de ele é maior, vai ficar menor que 4. Então, meu conjunto solução, nesse caso, eu posso escrever ele como o meu x menor que 4, ou conjunto solução, ele vai ser aquele conjunto que ele vem de menos infinito até 4, só que ele é um conjunto aberto, porque o 4 não entra, e o infinito eu não sei quem entra, eu nunca fecho, eu não posso fechar o meu conjunto no infinito. Tanto para mais infinito quanto para menos infinito, a gente nunca fecha. Eu não posso fechar de forma alguma. Nesse item B aqui, eu tenho 4 elevado a x. Nesse caso, eu tenho 4 elevado a x e aqui eu tenho 2 elevado a x. As minhas constantes não vai influenciar em nada, porque eu não posso multiplicar 2 por 6, 2 elevado a x por 6. Senão a gente já teria multiplicado isso antes. Mas o que eu posso fazer aqui? O 4 eu vou transformar na base 2. É possível? É. Se eu fatorar o 4 aqui, eu tenho 4 dividido por 2 vai me dar 2. Dividido por 2 eu tenho 1. Então, o 4 ele é igual a 2 ao quadrado. Oh, legal, então eu consigo fazer isso. Então, vai ficar, eu vou reescrever, tá? Utilizando essa fatoração do 4. Então, eu vou ter o quê? Olha, eu tenho 4 elevado a x menos 6 vezes 2 elevado a x mais 8, menor que zero. Quando eu reescrevo, vai ficar 2 ao quadrado elevado a x, menos 6 que multiplica 2 elevado a x, mais 8 menor que 8. Ah, mas aqui eu fiquei com 2 ao quadrado, então eu vou inverter a posição desses dois aqui, olha, do 2 vezes o x, para ficar igual. 2 elevado a x aqui, então vai ficar 2 elevado a x ao quadrado, menos 6 que multiplica 2 elevado a x, mais 8 menor que zero. Opa, legal, eu tenho 2 elevado a x aqui, tenho 2 elevado a x aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou... Então, fazendo
2 elevado a x igual a y, temos y ao quadrado menos 6y mais 8 menor que 0. Ou seja, cheguei numa inequação de segundo grau. Aí eu vou resolver minha inequação de segundo grau. Para quê? Para eu achar os valores de y. Depois que eu achar os valores de y, eu volto nessa equaçãozinha aqui e acho o valor de x. Então, a hora que a gente vai resolver essa inequação, eu vou estar usando Bhaskara. Lembrando que Bhaskara é menos b, mais ou menos a raiz de delta. Já vou colocar delta direto aqui na raiz, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes o a. Então, o meu y ele vai ser quem? Menos b, o b menos 6, mais ou menos b, ou seja, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 8. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, ele vai ficar como aqui? O meu y vai ser igual, menos com menos aqui vai ser mais. Então, vai ficar 6, mais ou menos a raiz de delta, que é menos 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 8, 32. Vezes 1, 32. Dividido por 2. Dentro da minha raiz aqui, eu tenho 36 menos 32, eu tenho 4, e a raiz de 4 é 2. Legal, positivo, eu consigo achar as duas raízes diferentes. Então, o meu y aqui, ele vai ser 6 mais ou menos 2, dividido por 2. Então, eu tenho o meu y1, que vai ser 6 mais 2 dividido por 2. 6 mais 2, 8 dividido por 2, 4. O meu y2 vai ser 6 menos 2 dividido por 2. 6 menos 2 é 4, dividido por 2 é 2. Sinal agora, né? Estudo de sinal. Eu tenho 2 com cavidade para cima, tenho 2 e 4. Com cavidade para cima, porque o meu A aqui ele é positivo. Então, positivo menor que 2 e maior que 4, negativo entre 2 e 4. Ok? Então, isso aqui é solução da equação do segundo grau. O que me interessa aqui agora? Então, o meu y, eu quero menor que 0, certo? Se eu quero menor que 0, é esse pedaço aqui que me interessa. Então, o meu y, ele está entre 2 e 4. Isso para y. Então, eu resolvi a equação em y. Agora, eu preciso voltar esse intervalo, o meu y, que está entre 2 e 4 ali, na equação 2 elevado a x igual a y, para achar o valor de x. Então, o que eu tenho lá? Eu tenho que o 2 elevado a x é igual a y. Essa equação que a gente vai estar trabalhando. O meu y, ele vai estar entre 4, certo? Então, aqui, o que acontece? Eu vou pegar o meu y, agora eu vou substituir por x ao quadrado. Aliás, vou substituir por 2 elevado a x, tudo bem? Isso aqui é a equação que eu fiz lá para poder resolver a minha equação. Aqui é o resultado em y. Então, o que eu vou fazer agora? Mas aqui eu tenho um intervalo, eu não tenho dois valores fixos. X igual a 2 e y igual a 2 e y igual a 4.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir dentro dessa desigualdade ali. Eu tenho que o meu 2 aqui, meu y eu vou estar trocando por 2 elevado a x. 4. E se eu fizer aqui, ó, eu levar, teria que estar tudo na mesma base. Não tá, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo na mesma base. Então, como que vai ficar? Quando eu coloco na mesma base? O meu 4 aqui, ele é quem? 2 dividido por 2 vai dar 2, dividido por 2 dá 1. Então, 4 ele é igual a quem? A 2 ao quadrado. Lembrando que tem que estar sempre na mesma base, porque é o expoente, exponencial. Então, eu tenho 2 de menor ou igual a 2 elevado a x, menor que 2 ao quadrado. Lembrando, né, que aqui eu tenho o expoente 1. Ele está escondidinho. E um outro detalhe, a minha base aqui, né, que seja meu A é igual a 2, que é maior que 1, eu mantenho os sinais da desigualdade. Lembram disso? Então, a minha resposta vai estar o quê? Olha, eu vou sair agora da minha básica só com os expoentes. Então, vai estar entre 1 e 2. O meu x está entre 1 e 2. Então, nesse caso, meu conjunto solução, ele vai ser o x pertencente aos reais, tal que o meu x ele está entre 1 e 2, ou meu conjunto solução, ele é o conjunto aberto entre 1 e 2, aberto superior e inferior, porque os extremos não entram. Como que eu vou fazer? Aquele que eu quiser, aquele que eu achar mais fácil, os dois vão dar a mesma resposta.